Solenidade de Pentecostes. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Salmo responsorial retirado do Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 3b ao 7 e depois dos versículos 12 ao 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, no íntimo de nós, no íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Meditando a Palavra de Deus. Em Pentecostes, tanto em Lucas, Atos dos Apóstolos, quanto em João, Evangelho, contemplamos a atuação do Espírito Santo, o dom de Deus, a comunidade reunida. Na primeira leitura, estando todos reunidos, veio sobre eles o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Inspirados pelo Espírito Santo, os discípulos começaram a falar ou a anunciar o Evangelho. É a reunião das línguas na única língua do Espírito Santo, a língua do amor, mais forte que a dispersão. Babel, Gênesis capítulo 11, dos versículos 1 ao 9. Dóceis ao Espírito Santo, todos somos ungidos na língua da solidariedade. Pelo Espírito Unificador, entendemos e somos entendidos. É a língua do entendimento recíproco, dom de Deus, doado a quem se reúne à comunidade de fé, corpo místico de Jesus, cuja cabeça é o próprio Cristo ressuscitado. No Evangelho, estando reunidos, os discípulos recebem do ressuscitado os dons da alegria, da paz e do Espírito Santo. Tendo recebido o Espírito Santo Criador, renovador e animador da vida, Salmo 103, Gênesis capítulo 2, versículo 7, os discípulos são enviados em missão. A missão da Igreja, inspirada e impulsionada pelo Espírito Santo, continua ainda hoje, em cada pessoa dócil ao Espírito Santo, disposta a anunciar a conversão a Jesus, abandonando o pecado e reunindo-se em comunidade de amor e fraternidade, de paz e comunhão, de partilha e missão. Comunidade na qual, conforme a segunda leitura, cada membro põe seus dons, talentos e capacidades recebidos do Espírito à disposição de todos, para o bem comum e como testemunho de unidade para o mundo. Ora, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Deus te abençoe e te proteja.